Graça e paz, meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Uma honra estar aqui com vocês hoje, né, junto com o Nil Edson, iniciando esse grupo familiar de hoje aqui. Hoje vai ser uma bênção, tá bom? Então eu vou pedir para vocês estar abrindo uma sala de vídeo, convidando seus amigos, porque hoje vai ser uma bênção. O tema hoje é um tema muito bom, tá bom? Iremos abordar sobre o medo, tá bom? Antes aqui de eu passar para o Edson e para o Nil aqui para estar dando as saudações, vamos fazer uma oração? Eu quero que você esteja orando aí juntamente comigo, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e queremos, ó Pai, glorificar e exaltar o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pelo Deus maravilhoso que tu és, Senhor. Pai, queremos pedir, Pai, a tua bênção, queremos pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja, ó Pai, abençoando este momento, ó Deus, abençoando, ó Pai, a vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos dando sabedoria e entendimento, ó Pai, para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, saudade de todos vocês, tá? Vão aí entrando, compartilhando. Hoje nós temos perguntinhas aí para vocês também. O tema é bom, vai virar uma série muito legal. Então contamos com vocês aí, tá? Vão entrando, vão acessando aí, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu estou animado, feliz por Deus permitir mais esta terça-feira nós estarmos todos juntos, dizer que amo vocês e esse é o nosso lugar. Hoje é um tema maravilhoso, gigantes da alma. Então, muito bom. Peço que vocês interajam, compartilhem, nos ajudem, coloquem o ponto de vista de vocês, assim como sempre tem feito aí nas terça-feiras. Então peço que vocês nos ajudem para que tornamos esse momento, um momento curto, mas que seja uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero aqui dar uma saudação aqui a Marinês, que está nos assistindo aí, que entrou e está nos assistindo. Adelaide, o profeta Jameson, Deus abençoe sua vida. A irmã Nair, que entrou aí também. Deus abençoe, minha irmã, saudades aí. Um abração no seu justo. Deus abençoe a vida de vocês aí, tá bom? E a todos vocês que estão nos assistindo. Meus irmãos, hoje, como o Nil falou aqui, o nosso tema, iremos estar abordando sobre o medo, né? E se a gente lançar uma pergunta aqui, quem nunca teve medo, aí não tem como, né, meus irmãos? O medo é um paralisante, ele tem uma ação muito nociva quando ele passa além dos limites. E é sobre isso que nós queremos abordar, tá bom? Eu já quero deixar, já de antemão, para você que está chegando, para você que já está aí, eu quero deixar uma pergunta para vocês relacionada a esse primeiro episódio dessa série sobre o medo. Você tem medo do quê? É boa essa aí. Do que você tem medo? E o que motivou ou o que motiva você a ter esse medo? Às vezes vamos supor, eu tenho medo do escuro. Medo do escuro, mas alguma coisa te motivou a ter medo do escuro. O que te motiva ou motivou você a ter esse medo? Qual é o teu medo? Vai, conta pra gente saber aqui qual é o teu medo. Gente, manda pra nós aí. Galera, irmãos, é importante a gente, tudo dentro dessa dinâmica, é importante que vocês falam, nos digam, se o medo é algo saudável, né? Porque o medo é inerente, todos nós temos. Mas o que é bom e o que não é bom? Até que ponto ele é ruim? Até que ponto ele é bom, né? Porque é algo que está dentro de nós, está na nossa essência, faz parte de nós, né? Mas o que é? Qual o medo, então, que a Bíblia diz que é ruim, né? Que as pessoas falam, que a sociedade nos diz que não é legal. Então é importante que nós saibamos, e vamos fazer um grande debate aí, para que possamos aí ter alguns exemplos à luz da palavra de Deus, para que saibamos aí o que é saudável e o que não é saudável dentro do medo. Gente, eu quero aqui, antes dos meninos prosseguir aqui, eu quero aqui dar a definição de medo, definição. A palavra medo vem do latim, metus, M-E-T-U-S,
vem do latim, e significa perturbação, angústia diante de um fato, um risco, uma ameaça, seja de origem real ou imaginária. O medo é uma emoção que causa receio, apreensão, sensação desagradável. E baseando-se nisso, o pastor hoje passou o texto, um dos textos para nós estarmos lendo, né? Então eu quero ler com você Isaías 41, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Um dos motivos para você não temer é saber que você está com Deus. É saber que Ele te guarda, que Ele te protege. Você sabendo isso, você tendo a certeza disso, reconhecendo isso na sua vida, eu tenho certeza que todos os medos que possam vir se aproximar, ou te atacar, ou te afligir, não te ferirão. Porque Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. E eu quero que você me responda isso. Qual é o seu medo? Eu preciso saber qual é o seu medo. Baseado nisso, nós vamos prosseguir com nossos estudos aqui. Medo, fobia, né? Que é um medo exagerado, medo de algo exagerado, né? Muitas pessoas têm medo de altura, né? Medo de entrar no elevador, medo de andar com o celular na mão. Tem gente que tem medo de barata, medo de animal, né? Medo de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de estar no meio de uma multidão, não consegue ficar no meio onde existe muita aglomeração, ainda mais agora, na época que a gente vive. As pessoas têm mais medo ainda de ficar onde tem muita gente, no meio da situação que a gente vive. Medo de avião, não consegue viajar. Tem gente que não anda de carro porque tem medo de carro. Então, qual é o seu medo? Medo de navio, medo de navio, medo do navio afundar, medo de tempestade, medo de cair uma chuva e inundar tudo, perder tudo. Tem medo de... Então, existem vários tipos de medo. E aquilo que o Nil falou, até que ponto o medo pode ser benéfico, porque é algo nosso, é algo do nosso ser, ou existe uma certa condição no nosso cérebro, na nossa consciência, que nos leva o medo a nos proteger de algumas situações, mas a que ponto esse medo que nos protege se torna uma fobia exagerada e que acaba nos prejudicando? Deixa eu perguntar aqui pro Nil aqui, e aí vocês também podem. Existe o medo benéfico, o medo que faz bem? Existe. O instinto de proteção, né? A gente não faz, é algo que está embutido dentro de nós. Então, a gente não comete algumas coisas, né? Porque esse medo é um instinto de proteção. Não vai que vai dar errado, possa dar errado, né? Então, na verdade, é um instinto que é uma sensação que nos protege. Então é benéfico. Aí é benéfico. Sim. Até aí é benéfico. Só que a gente precisamos colocar limites, estabelecer fronteiras, né? Por limitador, para que ele, e aqui nós vamos ver, gente, ele é muito mais comum do que nós imaginamos. O medo ruim. O medo ruim. Ele é tão mais comum do que nós imaginamos. Talvez nós possamos, eu não tenho medo. Tem. Se talvez formos mapear a nós mesmos, nós vamos encontrar muitos cômodos enxertados de medo dentro de nós. Pode falar. O Zé Carlos aqui, o Zé Carlos aqui já respondeu, meu medo é perder a salvação. Ô Zé, a minha também, meu irmão. Saudade toda. Esse medo é meu medo coletivo, né? O Jameson tá dizendo aqui, meu medo é viver uma vida contrária àquilo que Deus planejou para mim. O que me motiva a ter esse medo é não me sentir realizado. Vamos lá, gente, vamos andando aí, Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. É bom falar sobre salvação, medo de não estar na presença de Deus, mas a gente também quer saber o seu medo pessoal, o medo de ser humano, tá? Então passa aí pra gente saber o medo de... eu tenho medo de barata, medo de cair, medo de andar na rua sozinho de madrugada, medo de subir um monte, medo de avião, coloca aí, gente, porque todo mundo realmente tem um medo.
Às vezes é aquilo que o Nil falou, está escondido num cômodo lá, esperando o momento de sair para fora. E no momento que sair para fora, você não vai saber como você vai agir. Aí você vai ser aquele tipo de pessoa que o medo é tão sério que se torna uma pessoa hipervigilante. Acha que todo mundo está seguindo, anda no meio da rua olhando de um lado para o outro, meio que perigoso. Ah não, tem alguém me seguindo, tem alguém me vigiando, tem alguém olhando para mim. E isso acaba se virando uma neura na vida da pessoa. E existe medo, pessoal, que acaba dando uma condição tão séria na vida da pessoa, que só através de um psicólogo ou um psiquiatra, para tentar descobrir a causa desse medo, a causa desse pavor, a causa o que está trazendo isso na vida das pessoas. E nós temos na palavra de Deus pessoas que tiveram esse tipo de medo, esse tipo de fobia, né? Existe uma fobia chamada teofobia. Teofobia, medo de Deus ou de religião. Todo medo ou fobia que se origina na mente. Uma coisa que a gente tem que saber: todo medo, ele se origina primeiro na consciência. Primeiro é aqui, ó, no cérebro, aqui, ó, aqui dentro. O medo se origina daqui, da sua mente. Aí, meu filho, depois que ele se originou, você se torna um perigo real, você tem reações físicas, psicológicas, ela age dentro de você. É tão sério a questão do medo que ela pode levar você a ter um infarto e acabar levando você à morte. Olha, você vê, meus irmãos, o medo, como o Nil está falando aqui, o medo é algo muito presente dentro da vida cotidiana nossa, do próprio ser humano. Para você ver, um medo que ronda as mulheres é chegar numa certa idade e não casar. Os medos, é complicado. Verdade. Então é medo de não casar, os homens é medo de cair no cabelo, medo de perder o emprego, medo de um monte de coisa. Esse medo aqui eu tive que conviver, irmão. Cai. Medo de perder o cabelo. O Zé Carlos virou punk, hein? Tá careca do ABC. É verdade. Irmãos, e não adianta a gente muitas vezes queremos. Não tem jeito, até os maiores homens, né? Até os maiores líderes provaram de um medo, aquele medo que bloqueia, o medo. É seguido, aquele medo que é o pavor, né? O medo que te bloqueia, o medo que te apavora, que te assombra. Esse medo, ele sempre vem seguido de um estresse muito grande, de uma frustração, de alguma coisa que foi acometido. Então ele, por exemplo, olha aqui, um homem muito corajoso, Elias. Sim. Mas depois dele fez tudo aquilo lá, né, lá com os profetas de Baal, quando ele soube que Jezabel, quando ele recebeu aquele recado lá, vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Gente, acabou o homem. Naquele momento ali, ele foi afetado pelo pânico, pelo pavor. E lembrando bem, hein? Ela só falou, ela não tinha feito ainda. Só foi uma palavra. Uma ameaça. Foi uma ameaça. Ela só ameaçou: vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Ela não chegou lá e já fazendo. Ela falou que ia fazer, foi uma ameaça. A ameaça trouxe medo, pavor, trouxe depressão, ao ponto de ele se esconder dentro de uma caverna e desejar o quê? A morte. Justamente. Então, irmãos, na verdade, o medo ruim é um medo que te bloqueia, um medo que lhe impede, né? Um medo que te paralisa. Esse medo é ruim e esse medo é maligno, né? Esse medo aqui precisa em nome de Jesus buscar recursos em Deus para mandar ele embora. Olha aqui, olha o que a Bíblia diz: que onde há o perfeito amor, o medo é lançado fora. Sim. 1 João 4,18. 1 João 4,18. Então vamos aqui, quando eu estou completo, inserido, né? Se a gente for imaginar aqui uma vasilha, se ela estiver repleta do amor de Deus, aqui não tem medo, porque o amor completo remove o medo. É como se parece, e é como se eles ficassem quase no mesmo ambiente,
Então o amor, mais ou menos luz e trevas. Se você acender o interruptor, as trevas vão embora. Verdade. Então, irmãos, é bom que a gente detecta em nós esses medos paralisantes. Muitas vezes medo de fazer qualquer coisa que você acha que você não pode, que você não tem condições, ou talvez porque te disseram que você não tem condições, e você assimilou isso, e você acha aquilo. A gente mesmo nos rotula, nos achamos isso, aquilo, com os nossos complexos, nossos medos, nossos fracassos. Meu irmão, tem que mandar embora. O medo, na verdade, ele caminha na contramão da coragem, da intrepidez. Sim. Né? Quando Deus estava falando para Josué ali, né? Seja forte e corajoso, na verdade Deus estava dando uma injeção de ousadia, né? Para que Josué não tivesse medo, porque ele também estava com medo. Sabe? Verdade. Ele estava com medo, ele falou assim: nossa, agora eu vou ter que assumir o lugar de Moisés. Quer ver uma coisa, ó? Às vezes, o medo de Josué, vamos colocar aqui na nossa vida secular aqui, o medo que teve Josué. Qual era o medo de ter Josué? Era o medo de, qual que é o medo? O medo de substituir Moisés. Ele sabia quem era Moisés. Ele acompanhou de perto a fidelidade, a ousadia, a integridade de Moisés. Sabia dos feitos de Moisés. Então agora Moisés não está mais, ele teria que substituir esse cara. Aí ele falou assim: meu Deus do céu, não tenho condições humanas, espirituais, de substituir esse homem. Exatamente. Eu sei, eu convivi com ele. Ele conversava com Deus face a face. Então, gente, muitas vezes nos achamos, temos essa síndrome de Josué, sabe quando? Muitas vezes numa oportunidade de emprego, de sermos promovidos. Ah, não, eu não tenho condições de fazer isso, de estar com isso, de dizer o quê? Ah, não, isso aí é muito para mim. Não, o curso é 3 anos, é 5 anos, é 4 anos, não sei o quê. E esses medos vai cercando a gente. Foi a mesma fobia, foi o mesmo medo que teve Moisés, até Deus intervir. Exatamente. Como quando Deus chamou Jeremias, e Jeremias falou assim: não, eu não posso ter uma criança. Então assim, aquele medo, um medo que bloqueia, né? Meus irmãos, olha, vamos aqui, deixa eu ver aqui, algumas coisas aqui que os irmãos aqui estão falando, né? Aqui, a Patrícia, né? A Patrícia Costa aqui diz aqui, sim, existe o medo que é bom. Exemplo, pode proteger uma criança de algumas coisas. Exemplo, se uma criança não tiver medo do mar, ela pode morrer afogada. Então, nesse caso, o medo vai proteger. É o medo no lado protetivo, isso mesmo. Benéfico, né? Benéfico. Teve até a Jane que concordou, sim. Tá? A Teca, meu maior medo é perder um dos meus netos e minha filha. Esse é o maior medo que ela tem, né? A Rosana lá, meu maior medo é deixar meus filhos, né? O Lucas e a Manu de menor. A Silvia, né? O medo tem seu lado bom, sim. O medo de ser atropelado nos faz ter cuidado de atravessar uma rua. Sim. Aí também, né? O Éder, o que estou vivendo e aprendendo no caminho do nosso Senhor fez com que o medo se ausentasse da minha vida, mas temo que algo de ruim aconteça aos meus entes queridos, por isso estão sempre nas minhas orações. A Cátia Estevão, o medo não é de Deus, a fé vence o medo, o mesmo acontece com a dúvida. O Reinaldo, olha o Reinaldo aqui, ó. Ele fez uma... Terráqueo pergunta aqui: quem criou o medo? E qual sua finalidade? E aí, gente? Eu creio que a origem do medo, eu estava pesquisando aqui enquanto estava falando aqui, a origem do medo, ela depende da forma. Ela é algo natural nosso, ela é do ser humano. É natural nosso mesmo, é do nosso psique, é da parte nossa de mental. Por isso que os estudos falam, que nem eu falei aqui, que o medo se origina na consciência, né? Ou uma preocupação, ou uma aflição, né? Que nem aqui fala, um temor, uma tensão, uma ansiedade,
dependendo do tipo que for, ela gera um medo, ou psicológico. O medo espiritual, a gente sabe que ela vem ou para te testar, para te provar diante de uma situação, ou é demoníaco. Ou é demoníaco. O medo espiritual. O medo psicológico, que é o medo humano, que é o nosso, do ser humano, ele vem de acordo com aquilo que nós fazemos. Ou é preocupação com o aluguel, preocupação com as contas que tem para pagar e você não recebe o salário. Isso te gera um certo medo, te gera um certo cuidado, né? Medo, que nem a Silvia falou, de você atravessar a rua e ser atropelado. Então isso te dá mais atenção, você se torna mais atento, olha para os dois lados antes de atravessar a rua. E a função do medo no ser humano é de alertar, de proteger do perigo. É também definido como uma sensação instintiva do ser humano. Ela te leva, né? É um instinto normal do humano, né? Diante de tudo aquilo que pode provocar essa tensão em você. E aí, profeta? Não, exatamente. O medo, quem criou foi Deus, né? Deus criou o medo, né? Mas é um medo, só que depois daquele fato de Adão, aí foi tudo meio corrompido dentro de nós, né? O medo que era então, o medo que era algo para proteger, se transformou em pânico. É como se tivesse um pouco do veneno do pecado, né? Envenenando o medo protetivo, começou a virar um medo que paralisa. Começou a virar um medo que bloqueia, Sim. que impede você de avançar, né? Impede você não acredita mais nas pessoas, não acredita mais no ser humano, você não acredita mais em Deus. Nós vivemos pessoas céticas, vivemos pessoas que não acreditam mais em nada, porque o medo acabou paralisando você. Você se acha meio que incapaz de avançar. Olha aqui, Davi provou de um... Davi tem uma história incrível, né? Mas ele provou de um medo em Salmo 55. Ele fala assim, ó. Salmo 55, versículo 4 e 5. Fala assim, o meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte caiu sobre mim. 5. Eu sinto um medo terrível, estou tremendo, o pavor tomou conta de mim. Está aqui, gente. Aqui está um exemplo de um homem que era segundo o coração de Deus, que provou de um medo que paralisou ele. Engraçado, né? Ele está relatando o medo e não teve medo de Golias. Aí entra aquela situação que o medo, que nem o Nil falou, é proporcional, é dependendo da situação. Sim. O cara não teve medo de um cara gigante, um brutamontes que estava vindo contra ele, contra Israel, contra Deus, contra o mundo, contra tudo. Não teve medo do cara enfrentar. Quem é esse daí que está desafiando a gente? E teve medo de tudo que ele teve medo. Correu de Saul, correu do exército, correu do filho, teve medo de tudo. E aí? Então é proporcional segundo a condição. Coisa maravilhosa. Olha o relato de Davi. Olha né? o relato. Davi que foi um símbolo de coragem, né? Símbolo de coragem e ousadia. Está relatando um momento. Assim, gente, ó, sabe que isso é legal? É ser humano. A gente muitas vezes não nos achamos dentro desses grandes homens. Então, muitas vezes você também terá esse medo que paralisa. Eu terei, eu tive muito, né? E até uma coisa que o Reinaldo falou aqui, ó. Muitas vezes tem que quebrar as palavras de maldição que foram lançadas, né? Lógico que muitas vezes a gente, eu não estou dizendo que isso, mas talvez algumas famílias teve sim. Você não consegue, você não sei o quê, e parece que ele enxerga um medo, né? Um medo da vida, um medo de encarar a vida dentro das pessoas, a sociedade imprime, né? Porque você é da periferia, porque você não sei da onde, porque você não tem inglês, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo, e você se sente no meio disso tudo, esse vendaval de medo, tempestade, pânico, e você fica louco. Acaba sendo um medo genético, né? Um produto do medo. Genético. Tipo, seu avô teve câncer, seu pai teve câncer, você vai ter câncer. Meu Deus. Ai, que medo. Não vou fazer mais nada. E agora? Né? Seu avô teve não sei o que, seu pai teve não sei o que, sua mãe teve não sei o que, você também vai ter.
Gera um medo. O Reinaldo aqui é uma pena. Ô Reinaldo, você é uma bênção, hein? Eu tinha medo quando comprei o carro e entreguei pra Patrícia dirigir. Esse medo é. Esse foi. Prepara pro medo agora, rapaz. Agora você vai ficar com medo quando ela lê isso aí, que ela não saber. Deixa ela ler. Jesus amado. Maravilha. Aí ele colocou no seguro e resolveu tudo. Mas esse Reinaldo é barato, meu. A Simone aqui. Ô Simone, abração, saudade, viu? O Medo é uma barreira gigante em nossas vidas. Precisamos vencer todos com a ajuda de Deus. Verdade. Ela é uma barreira, o medo, né? Ó, o Jameson, podemos também colocar aqueles medos que nós mesmos alimentamos, pois às vezes a verdade que conhecemos em cima da palavra não está sendo suficiente para lançar fora. Forte, hein? Gente, viver uma vida com ausência do medo, sabe? Com um pouco, você ser uma pessoa que imprime mais coragem, ser uma pessoa, né, mais aguerrida, ser uma pessoa mais... Isso é um feito e precisa ser comemorado se você conseguir fazer isso, né? Porque nós somos repletos de medo que nos bloqueia, né? E irmãos, e por incrível que pareça, esse medo, o medo de perder, seja lá o que for, o medo de perder, seja lá o que for, o medo de não conseguir, esses medos, se eles forem alimentados no seu subconsciente, é como se você atraísse eles para que um dia ou outro acontecesse. Quer ver? Exemplo. Depois daquela desgraça, tudo que aconteceu com Jó, sabe o que ele falou? O que eu mais temia me aconteceu. Exatamente. Aquele medo perseguia ele. Que era o medo do quê? De perder a riqueza, perder os filhos, perder a esposa, de perder tudo. O que eu mais tinha medo, né? O que eu mais temia, o que eu mais tinha medo. O que eu mais tinha medo me aconteceu. Então, é como, gente, gente, a gente não sabe o mundo espiritual como funciona, assim, né? Deus não permite a gente estar olhando aqui, vendo o mundo espiritual, mas, a gente somos constantemente mapeados, seja pelo inferno e pelos anjos, né? Pelo Espírito Santo. Sim. Mapeado muitas vezes, tem um certo medinho, né? Tem medo, né? Então, muitas vezes fica vendo assim, você alimenta aquele medo, e aquele medo, muitas vezes, ele pode se tornar uma flecha contra nós mesmos, no futuro próximo. Então, no exemplo, quando eu vejo uma frase dessa de Jó, eu posso pensar então, né? Aí a Bíblia nos permite pensar, né? E a gente pensar, então que vira e mexe eles se pegaram com esse medo, né? Rapaz, será que um dia eu posso perder tudo isso aqui, meu? Será que um dia eu posso não ter mais meus filhos, não sei o quê? Só que muitas vezes, olha aqui, se você for ver, Jó saiu, Jó entrou um homem e saiu um outro homem. Até então, no meio daquela abundância, de tudo aquilo que estava tudo dando certo, ele não conhecia Deus de vivência. Ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, hoje sim, de contigo andar. Então muitas vezes Deus vai promover algumas coisas na nossa vida que é para promover vivência. Creio muito no Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha. Você acha que aqueles cabras não estavam com medo? Você acha que naquele momento não pintou um pingo, um sentimento de medo, de pavor dentro do coração deles? Só que o amor que eles tinham por Deus, por servir ao Senhor, por temer e obedecer a sua palavra, era maior do que o medo que eles estavam sentindo. Tanto que eles falaram, não importa o que o Senhor fará conosco, ó rei, nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua, porque nós honramos apenas a um Deus. A Adelaide falou aqui, Pedro ao ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas teve medo. Inclusive domingo a minha pregação foi em cima desse texto, tá? E por isso ele afundou. Resumindo, todos nós temos medo, basta identificarmos se vai nos prejudicar ou nos fazer avançar. Veja bem, meus irmãos, Pedro, até o momento ali que ele olhando, que ele teve a ousadia, muita coragem de pedir para ir em direção e descer do barco, ele teve muita coragem. Só que você vê, em questão de poucos segundos ali, ele teve dois opostos.
né? Porque ele teve a coragem de descer, de andar de um certo espaço e depois se afundou, porque Sim. tirou os olhos, né? A Bíblia diz que ele começou a olhar para a força do vento e tudo e ficou com medo. Ficou com medo e começou a afundar. Então, meus irmãos, olha, nós já estamos relatando aqui períodos de medo de Jó, de Davi, né? De Elias, Sim. de Pedro. Sim. Meus irmãos, Abraão ficou com medo de perder Sara, tanto é que até mentiu. Verdade. Mentiu, Irmã dela. mentiu, Verdade. falando, vamos falar fala que você é minha irmã, não fala que você é minha esposa, não. Porque ficou com medo de perder Sara. Abraão, o pai da fé. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, por isso que nós precisamos entender com certa cautela as pessoas que estão passando por isso e não criticar. Não é porque a pessoa está com medo ali que ela não crê, não tem fé, né? Não tem fé, é incrédulo, não sei o que. Não, olha, a gente tem que ter muita cautela. Verdade. Sabe? E saber entender. Nossa função é procurar ajudar. Verdade. Nossa função é procurar ajudar. Nossa função é fazer como Jesus fez com Pedro ali. Estender a mão. Né? Estender a mão e procurar ajudar a pessoa a passar por esse momento aí, né? Que é um momento difícil. Mas a pessoa, muitas vezes, meus irmãos, a gente esquece de olhar para o Davi que matou o Golias, então e fica com os olhos no Davi que está relatando que está com medo. Verdade. Mas é a mesma pessoa, né? Esquece de olhar para o Elias que matou os profetas de Baal, né? Que o fogo caiu do céu, né? Por ele ali ter restaurado o altar. E a gente está criticando o Elias que está na caverna. Então muitas vezes, meus irmãos, tem tantas pessoas aí com tantos feitos na vida, né? Com tantos acertos, aí a pessoa tem um período ali de medo e a gente, né? Verdade. E aí? Isso é mesmo. E eu quero deixar uma outra pergunta para vocês. Temor a Deus e medo de Deus. Existe alguma diferença entre esses dois? Temor a Deus e medo de Deus. Existe uma diferença? Baseado nesta minha pergunta para vocês, eu quero que vocês vão lá comigo em Êxodo, capítulo 19, no versículo 10, ele diz o seguinte, Disse também o Senhor a Moisés, vá ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Mascarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir o monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá quando soar longamente a buzina. Então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram suas vestes e disse ao povo, estáis pronto o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Lá no versículo 18 do capítulo 20, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta, o monte fumegante. O povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Essa história é tremenda sobre um povo que ficou com medo de Deus. Eles não tiveram temor, eles tiveram medo de Deus. Porque primeiro eles acharam que quando Moisés falou, Deus vai vir descer para falar com vocês daqui 3 dias. Nossa, vamos ver Deus, Ele vai falar com a gente. Só que a primeira situação que eles veem são raios, relâmpagos, trovões, a terra tremendo, o monte fumegando, e cadê Deus? Ficaram com medo, não quiseram ouvir Deus, não quiseram ver Ele face a face. Pediram, Moisés, não, nós vamos morrer se a gente falar com Deus, então vai tu e fale com Ele a nosso favor. E aí, para você, temor de Deus e medo de Deus, existe uma diferença ou não?
Aí, gente. Bom, vamos lá. A irmã Nair falou aqui, né? Podemos ter muitos meses, né? Não podemos permitir que ele nos bloqueie isso, né? Que ele nos paralise. Isso aí. E o Éder, ou a Neia tá assistindo, ó. A Neia é fundadora da igreja, hein? Carregou tijolo lá. Éder Oliveira, eu acho que temor a Deus, obedecer os seus mandamentos, para que não se cumpra o que ele prometeu aos pecadores. Sim, existe temor. Temor é reverência, respeito. Medo é punição, consequência. A Silvia Olha, bem Cabrito aí, assim, ó, Scalisto. Gente, ó, existe, e nós falamos aqui constantemente sobre o medo que te trava, né? Vê só, esse medo, o medo maligno, o medo que nos impede de sermos o que Deus quer que nós sejamos. Talvez nós já dissemos aqui em outras, talvez chegaremos lá em cima. E quando Deus fala assim, rapaz, o que eu escrevi para você, você não viveu em 2 páginas. E muitas vezes fomos refém do medo aqui embaixo, né? Medo de avançar, medo de prosseguir, nos achamos apequenados. Muitas vezes, olha aqui, olha o que Deus falou para os 12, ó, vão lá espiar a terra, que é de vocês. Eu vou dar para vocês. É de vocês. E o que aconteceu lá? Chegaram lá e 10 voltou, falou assim, é impossível. Olha aqui, Deus falou, ó, é de vocês. E eles, então gente, ó, esse medo, o medo que faz você desacreditar de Deus. Porque vê só, foi Deus que falou, a terra é de vocês. Aí eles com a visão humana, uma visão limitada, falam assim, ó, é impossível nós. ficaram contaminados pelo medo. Contaminado pelo medo. Então esse medo, ó, esse medo que faz você não pregar o evangelho, esse medo que bloqueia você de fazer algumas coisas, esse medo é maligno. E sabe o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 21:8? Fala assim, ó, mas os covardes, os traidores, ele vai dar uma lista lá, não entrarão, não herdarão o reino dos céus. Mas do que está falando aqui, ó? É o medo que paralisa, você não vai. Deus está falando assim, vai que é tua. Não é. Mas eu estou falando, eu sou Deus, eu estou falando que é de você, pode ir. Não é. Sabe o que está falando? Está dizendo para Deus assim, ó, eu sei como se nós disséssemos para Deus que sabemos mais do que Ele. Então, por isso que se nós detectarmos esse medo maligno em nós, em alguma área da nossa vida, nós temos que buscar as ferramentas no Espírito Santo. O Espírito Santo, ó, manda embora. Eu estou percebendo que eu tenho medo de pregar o Evangelho. Tem muitas pessoas que têm medo de falar de Deus. Medo que as pessoas saibam que é crente. Medo que as pessoas... Não. Esse aqui, ó, é o medo que chega lá na frente, lá, a conta vai sair cara. Até porque Neil Edson e os irmãos que estão nos assistindo, veja bem, o medo, de certa forma, ele é meio complicado. Porque a fé, quando nós falamos, já pregamos, e os irmãos já sabem muito bem, quando diz que nós devemos viver pela fé, a fé também, de certa forma, muitas vezes vai nos fazer tomar decisões, né? Tomar decisões motivadas por aquilo que nós cremos, que é o correto. Não que vemos. Sim. Então, quer dizer, e na verdade, o medo, Edson e os irmãos, o medo ele só vai querer fazer com que você tome decisões baseadas no natural das coisas. Verdade. Não, olha, tipo assim, você não está vendo nada, por que você vai querer tomar decisão? Então, quer dizer, meus irmãos, o medo ele caminha na contramão da fé. O medo caminha na contramão da fé. Sadraque, Mesaque e Abednego acreditaram que Deus poderia livrá-los da fornalha. Sem ter acontecido. Davi acreditou que poderia matar o gigante Golias sem ter lutado. Sim. Veja bem, meus irmãos. Então, assim, esse medo que bloqueia. Muitas vezes Deus já deu muitas oportunidades para você e você recusou, sabe por quê? Ficou com medo de assumir responsabilidades. Ficou com medo de dar um passo de fé. Meu Deus! Ficou com medo
dar passos de coragem. Quando muitas vezes Deus falou assim, ó, você confia em mim e você está querendo dar passos, querendo ver, querendo enxergar onde você vai pôr o pé. Meu pai. Ó, e veja bem, meus irmãos, fé não é loucura, não. Fé não é doidice, fé não é decisões impensadas, não. Fé é baseado na palavra e no Deus que você serve. E aonde a fé não tem esse espaço com medo nocivo. Nós não estamos falando do medo protetivo, mas do medo nocivo que bloqueia, que muitas vezes impede, né? Então a gente perde a oportunidade de... Não, mas eu não sei falar de Jesus, eu não sei falar do Evangelho, eu não sou pregador, eu não sou não sei o que, eu não sou não sei o que, quem sou eu? Né? Não sei o que, a gente fica colocando essas coisinhas em nós e nos impede. Síndrome de Moisés. Exatamente. Eu sou gago, eu não sei falar, vou falar o quê? Olha aqui, ó, vamos lá. Tem o Terrato está aqui, medo de ser feio, medo de não casar, alguns medos que tinha perdido lendo este livro. Ele cita um livro aqui. E o careca do ABC, o Zé Carlos, punk da periferia, da freguesia do Ó. Da freguesia do Ó. O Zé Carlos falou assim, ó, temor é respeito e medo, punição. Maravilha, isso aí, temor, Maravilha. reverência, isso é maravilha. Gente, ó, isso é profundo, podemos ficar horas a fio. Sim. Né? E estamos cercados de exemplos, né? Eu fui uma pessoa que tive muito medo também na minha vida, então não é fácil se livrar de alguns medos, né? Não é fácil a gente avançar, mas olha aqui, uma das funções do Espírito Santo, que uma das funções é produzir coragem. Sim. Ele fala que não deu o espírito da covardia, Verdade. né? Verdade. Mas Exatamente. sim o da coragem. Verdade. Então, na verdade, o que está dentro de você é algo tão poderoso, é uma bomba atômica que está dentro de você, chamado Espírito Santo. E ele é capaz de nos mudar, nos transformar, de fazermos, é aquilo que faz homens comuns fazerem grandes feitos. Meu Deus, olha aí. Verdade. Né? Verdade mesmo. Olha, quer ver? Diante do Mar Vermelho, Moisés deu uma travada ali. Falou, e agora moiou? E o mar não abre. O que tu tens em tuas mãos? Meu Deus do céu, olha aqui. Para produzir o milagre que você precisa, olhe nas tuas mãos, o que Deus já colocou. Olhe dentro de você. Terra! Né? Verdade. Moisés tinha um cajado. Verdade. E nem sabia que aquilo ia produzir um milagre. Exatamente. A viúva tinha um pouquinho de azeite. Verdade mesmo. Meu Deus, a Jane diz aqui, temer a Deus é compreender que os seus mandamentos vão nos trazer proteção e fazer que alcançarmos suas promessas. Já ter medo de Deus nos afasta dele, pois não permite que tenhamos uma intimidade com ele. Forte. Boa essa. Meu Deus. Boa mesmo. Reinaldo, é sério, muitas vezes as pessoas lhe olham, nossa, ali é um bombonzinho, só que você se julga um dragão. Verdade. Mas Reinaldo, sabe o que é isso? O É um medo de complexo ser de feio. prioridade. Exatamente. Complexo de prioridade. A pessoa se sente com tanto medo de ser rejeitada pelas pessoas que ela se entrega por dentro dela, se tranca. Sim. Ela tem medo de sair na rua, ela tem medo de ir no shopping, tem medo de ir na igreja. Acha que qualquer roupa que ela colocar vai tornar ela um dragão. Esse Reinaldo é um barato. Acha que, ainda que ela passe uma maquiagem, corte cabelo, faça a barba, ainda que ela continua sendo um dragão ou um patinho feio. Ela acha, não, porque a vida, o céu, o azar, ninguém me ama. Gente, a gente já está caminhando aqui para o final. E como a gente falou aqui, debatemos aqui, mas eu quero deixar aqui para vocês duas situações para que a gente possa tratar do medo, antes da gente fechar aqui, né? Tratar do medo. A primeira, como a gente pode tratar do medo? Primeiro, ter a certeza de que a presença de Deus está conosco, está comigo, está com você. Olha o que diz lá no Salmo 23, versículo 4: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Né? Lá em Gênesis 15, versículo 1, olha o que Deus diz para Abraão:
não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Em Mateus 14, 27, Jesus dizendo lá para os discípulos lá: tende bom ânimo, sou eu, não temas, não tenha medo, né? Então olha, segundo ponto aqui, para que a gente possa tratar o medo aqui: olhar para o alto com fé. Amém. Amém? Então Pedro, quando saiu do barco, andou sobre as águas, começou bem, mas tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade. Amém? Amém. Então uma maneira da gente vencer o medo, sabe o que é, meus irmãos? Tirar os olhos das impossibilidades, das nossas fraquezas e colocar os olhos em Deus. Amém? Em Deus. Colocar os olhos no Senhor. Se Deus está mandando fazer, faça. Se Deus está mandando ir, vai. Ele vai se responsabilizar pela tua vida. Amém. Amém? Verdade, verdade. Vamos fechar? Ó, gente, ó, quer ver uma coisa que eu acho que é pertinente, que nós aí estamos fechando? Uma coisa legal, ó. Imagine se você fosse alguém sem medo. Sem medo, fosse aquele... O medo, ó, o medo, a semente do medo, né? O medo trabalhado, ele produz em nós. Ele precisa levar... Uma das funções do medo está enxertado em nós, e o medo que eu estou falando, o medo benéfico, é o medo que é capaz de produzir dependência. Você reconhece sua pequenez, você coloca esse medo diante de Deus. Senhor, ó, eu reconheço, Pai, que eu sou pequeno, eu reconheço que é um feito grande que o Senhor está pedindo, mas o Senhor vai comigo? Se o Senhor for comigo, o que foi que Serabias, e para quem não conhece, na hora de atravessar, levar o ouro lá, que Esdras tinha conseguido lá para a reconstrução dos muros, Esdras ou Neemias, se não me engano, Serabias era um sacerdote, Esdras. Ele ficou encarregado de levar ouro, os ouros, as carroças de ouro para atravessar o deserto. E nessa época, irmãos, o deserto era poluído de saqueadores. Mas sabe o que ele falou? Ele reconheceu que ele era apenas um sacerdote, que ele era apenas um homem. Mas ele falou assim, ó, é para levar isso aqui? Ficou é incumbência minha levar agora, atravessar esse deserto, carregando essas carroças carregadas de ouro. Mas se a mão do Senhor for comigo, eu vou. Pronto. Meu Deus. Amém. Está aqui. Meu Deus. Está aqui um ser humano que reconhece, né, reconhece a sua estrutura frágil, mas está falando assim, se Deus for comigo, se Deus, então, beleza. Tá aí, gente. Se Deus for com você, meu irmão, o inferno pode se levantar e todo. Já era. Mesmo diante, né, os irmãos aí, mesmo diante de um grande desafio que Deus muitas vezes, de uma grande oportunidade, de uma grande porta que muitas vezes Deus vai abrir, e muitas vezes a gente fala assim, mas se Deus for com você, Esquece. Se Deus for com você, esquece. Não é? Tá O que a gente precisa é justamente disso. Se Deus for comigo nesse projeto, se Deus for comigo nesse... acabou, já era. Tá tudo dominado aqui. Olha só o que diz o Salmo 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, em todas as situações, né? Ó o Reinaldo, medo de falar com o pastor. Nossa, quem não tem medo de falar com o pastor? O pastor chamou para fulano, vem aqui conversar comigo. Moiou, sabe que moiou. Já vai com aquela dor de barriga que nem estava sentindo, mas de repente apareceu a dor de barriga na pessoa. Agora, falar com o pastor. Agora, o Zé Carlos foi profeta, né? A galera do Rio não tem mais volta. Esse medo ele já venceu. Esse aqui não tem jeito. Esse não tem retorno. Esse até a volta de Jesus já foi, não dá moiou, mais. aqui moiou. Esse não dá mais. Aleluia, glória a Deus. Já era. Gente, o perfeito amor lança fora o medo. Aleluia. 1 João 4,18. Amém, meus irmãos? Que nós possamos ficar com essa meditação hoje aqui. Eu acredito que se a gente for prolongar mais, isso aí é um assunto muito extenso, tá bom? Mas que nós possamos ficar nisso aqui. Nosso tempo já está aqui encerrando, tá bom? Fala sobre isso. E quero continuar pedindo para os irmãos a nossa inscrição lá no canal do YouTube, lá na nossa
no canal da igreja. Quero estar pedindo para os irmãos a colaboração, e a igreja lá pedindo, compartilhando, tá bom? Os vídeos das nossas pregações aqui, tudo que fica na página da igreja no Facebook, eu estou passando também lá para o YouTube. Então vamos se enganjar nisso aí, tá bom, meus irmãos? E eu creio, olha, estejamos em oração, para que breve aí a gente possa estar voltando com os nossos cultos. Meus irmãos, uma saudade imensa, vocês não têm noção, tá? Mas fica aqui o meu beijo, o meu abraço a todos vocês, tá bom? E glória a Deus por tudo isso daí. Ó, Zé, Deus sabe quantos fios de cabelo temos, para o Nil não precisa contar. Oh, meu Deus do Isso céu. vai ser bom, hein? Oh, meu Deus do céu. O Reinaldo. Ai, não, feiura tem cura, tem? Glória a Deus. Glória ao Pai. Ai, Vamos orar? Vamos fazer uma oração rapidamente aqui em nome de Aleluia. Jesus. Edson, ora aí, uma oração rápida. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, ó Deus, por tudo que nós hoje aprendemos. Ó Deus, tira de nós aquele medo que nos impede de chegarmos até a Ti. Qualquer que seja a situação, Pai, que nessa noite o Senhor possa nos abençoar os nossos amados que estão na sua casa, e nos dar, Senhor, um restante de semana abençoado. Nós te agradecemos por essa noite, Pai. Muito obrigado e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças e paz. Beijo no coração de todos Beijo. vocês. Amo vocês. Sem medo, hein? Sem medo, hein? Fica Em nome com de Deus. Jesus. Deus abençoe.